Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de nutrição digital e hoje a gente vai falar sobre a poluição, como a poluição está aumentando os níveis de doenças metabólicas em todo o mundo. Sim, os pesquisadores descobriram que não é só o comportamento e o estilo de vida moderno que estão levando as pessoas a desenvolverem diabetes, dislipidemia, sobrepeso, né? E sim, a poluição está afetando, né, internamente o nosso corpo. E o que eles descobriram? Que esses poluentes estão levando a uma disfunção na mitocôndria, e essa disfunção na mitocôndria está levando à resistência à insulina, e essa resistência à insulina está te deixando com maiores níveis de diabetes, está levando as pessoas a ter maiores níveis de diabetes e obesidade. Então é isso que está por trás da epidemia e é um dos fatores principais que estão levando as pessoas a ficarem mais obesas, a poluição. Então nesse vídeo a gente vai falar como a poluição está aumentando a tua cintura, como a poluição está aumentando o teu IMC, como a poluição está aumentando o seu peso. Então, se vocês têm essas características, assista o vídeo que eu vou poder tirar todas as tuas dúvidas, certo? E se você ainda não é inscrito no canal, deixa aqui a tua inscrição, vai ficar por dentro de todos os vídeos, certo? E deixa aquele like se você gostou do vídeo, certo? Então, dito isso, bora pro vídeo. Então vamos lá, como a gente chegou em níveis tão altos de obesidade, de diabetes, dessas doenças metabólicas, né? Bom, eu tenho que explicar que isso começou a se originar com o aumento, né, das cidades, com o aumento dos alimentos industrializados, das indústrias, né? Então o mundo se expandiu e a poluição começou a aumentar. E essa poluição em excesso, ela causa, né, mutações ao longo do tempo. E ela causou mutações. Então, muitas pessoas começaram a desenvolver, né, certas mutações relacionadas à poluição. E essas mutações, né, acabam, se essa mulher não cuidar, não souber que tem, ela acaba levando isso adiante. E hoje em dia a gente tem muitas pessoas que têm e não sabem, né? Então, muitas pessoas com sobrepeso, com obesidade, têm filhos, né? E elas acabam passando, né, essas mutações para o filho, né, para a filha. Então isso acaba piorando ainda mais essa epidemia que é a obesidade, que é essas doenças metabólicas, tá? Então só para você poder entender que existe essa carga genética hereditária, né, principalmente da mãe, que está sendo levada em diante. Então é muito interessante, se você é mulher e quer ter filho, procure, né, um médico, procure um nutricionista e veja como é que tá os teus exames, como é que tá a tua saúde e tente melhorar isso ao máximo para que o seu filho nasça com saúde, né, sem muitas mutações, que consiga, né, nascer bem formado, com uma saúde boa, né? E além dessas mutações, nós temos também o aumento dessa poluição, né? Então nós temos uma poluição cada vez maior, né, principalmente nas cidades grandes, né, cada vez mais pessoas chegando nessas cidades grandes, e nós temos também uso de pesticidas, né, cada vez sendo utilizados mais para alimentar essa população, tá? E também temos os estilos de vida que as pessoas levam também, muitas vezes não são saudáveis, né? Mas isso é de menor parte, vocês vão poder entender que essa disfunção mitocondrial se dá por esses dois fatores, pela herança hereditária e também pela poluição, tá? E como é que ela age? Ela vai agir tanto no músculo, tanto no tecido adiposo, nas gorduras, tá? E como é que ela age? Ela vai aumentar o estresse oxidativo. Então, se o teu músculo, né, está estressado, ele já não vai funcionar da mesma forma. Também eu digo a gordura, né? Ela vai começar a desenvolver ali uma maior inflamação, né? E essa inflamação vai disfuncionar, ela não vai funcionar da melhor forma possível. Então a gente tem alguns hormônios, como a leptina, que se encontra no músculo, né, na gordura, e que vai te ajudar a perder essa gordura automaticamente quando os estoques começam a aumentar, né? E quando você tem uma disfunção nesse hormônio, nessa leptina, você acaba aumentando, né,
essa célula de gordura e não tem a tua célula não consegue raciocinar para diminuir porque não está funcionando a leptina. Então acaba piorando a situação da obesidade. Então, o que eu quero dizer? Existe, né, a pessoa que come bastante, né, e que vai aumentar a gordura no seu corpo, mas existe aquela pessoa que come uma vez bastante, né, mas a leptina, aquele hormônio que vai dizer para ela eliminar, não está funcionando por conta daquela poluição. Então, para você ver que às vezes não é só a comida, e sim algo externo, como poluição. E esse estresse oxidativo junto com essa mitocôndria disfuncional vão gerar uma sensibilidade à insulina maior, tá? Então a insulina já não vai estar funcionando da mesma forma, ela vai ter uma resistência para poder agir. E aí que aparece a diabetes. Bom, então você deve estar se perguntando quais são esses tipos de poluentes, né, para mim poder eliminar da minha vida. Só que eu vou falar para vocês que existem formas de a gente diminuir, mas eliminar todos a gente não vai eliminar, tá? Então eu vou te dar uma lista aqui para vocês verem se você tem em casa, se você utiliza esses poluentes, né, e se você tem contato muito com eles. Bom, então aqui eu tenho uma lista de produtos, né, químicos que vão levar essa toxicidade para o teu corpo. Então são os tais poluentes, tá? O primeiro deles é a fumaça do cigarro. Tanto tu ingerir ela, né, fumando, quanto tu está no lado de alguém que está fumando. Então você vai ter efeitos ali, tanto na exposição quando a pessoa está grávida. Então uma grávida numa parada de ônibus e uma pessoa está fumando do lado dela, se ela e todos os dias naquele mesmo horário que aquela pessoa tá, então ela está muito exposta ao cigarro, né? Mesmo ela não fumando, ela vai ter um risco aumentado, né, de ter alguma complicação no pré-natal, tá? Então só para você ter uma noção, ou ela mora com a mãe e a mãe fuma, né, e ela fica ali inalando aquela fumaça. Então há risco da criança nascer prematura. Uma outra coisa é a poluição do ar. Então pessoas que trabalham, tá, motoristas de ônibus, taxistas, pessoas que trabalham no Uber, que trabalham ali no trânsito e deixam a janela aberta e tem aquele ar entrando constantemente, aquela poluição entrando constantemente, tem mais risco de ter gordura visceral. E o que é a gordura visceral? É aquela gordura dura da barriga, tá? Então é muito interessante se você pegar ali motorista de ônibus e fazer, né, pegar ele do ano que ele entrou até 10 anos, 20 anos dele fazendo aquela função, vai ter alteração, né, ou provavelmente vai ter uma maior alteração de gordura visceral, tá? Porque ele tende a acumular mais gordura visceral entre os órgãos, tá? Então só para você poder entender a complexidade e o problema social, assim, que tem dentro da poluição, né? Então imagina a pessoa, pô, eu ganho pão daquela pessoa e ela tá se intoxicando. Um outro poluente é as tintas fungicidas, que a pessoa utiliza para pintar a sua casa quando tem muito mofo. Então, eu não tenho condição de morar numa casa que tenha um sol batendo na minha janela, então eu tento ali passar pelo menos uma tinta para mim não ficar vendo aquele mofo, né? Então eu coloco uma tinta antifúngica. Aí você pensa, pá, tá de boa? Não, ela também é um fator que pode aumentar, por exemplo, ela aumenta a proliferação dessas células adiposas. Então eles começaram a investigar e tem a ver com essas células aumentadas de gordura, tá? Então ela tende a multiplicar essas células. Então você pode ver que esses fatores tóxicos, tá, eles causam disfunção no teu corpo, tá? Que você acaba não vendo em 1 ano, 2 anos, mas em 10, em 20 anos, 30 anos, você consegue ver isso, tá? Aí nós temos aqui também plásticos, retardantes de chamas. Então todos esses eletrodomésticos aqui, eles têm retardante de chamas para eles não explodirem, tá? E esses retardantes de chamas são também obesogênicos. Nós temos também aqui refrigerantes, adesivos, então tudo aquele negócio que gruda, tá? Tem aquela colinha ali também, é uma coisa tóxica. Nós temos aqui lubrificante, tá? Nós temos também coisas antiaderentes, panela antiaderente, tudo isso tem um grau de toxicidade para o nosso corpo. E aonde que eu quero chegar com essas informações para ti? É que uma pessoa que fuma, que bebe refrigerante, que trabalha no trânsito, né, e que utiliza panelas antiaderentes, toma muita bebida em garrafa de plástico,
utiliza adesivos, né, sei lá, no ônibus. Pô, tudo isso são coisas tóxicas, tá? Eu nem falando do lubrificante depois da noite. Eu só falando aqui, ó. Olha quanta coisa tóxica essa pessoa está exposta todos os dias, né? Imagina em 20 anos o que ela não vai ter de toxicidade nesse corpo, tá? Então é isso que eu quero que você entenda, né? Você não vai conseguir eliminar tudo, mas algumas coisas você consegue eliminar. Tipo, o cigarro já é um grande ganho, né? E agora você vai entender como é que o teu corpo recebe isso, tá? Bom, os grandes responsáveis, né, por essa desintoxicação no nosso corpo é o fígado e os rins, tá? Então eles fazem todo o trabalho pesado. Então muitas vezes você consegue ver por meio do exame de sangue e o exame de urina o quanto de coisas tóxicas você tem no teu corpo, né, por meio do sangue, e o quanto que você está eliminando daquelas coisas tóxicas por meio do exame de urina, tá? Então você consegue ver esses dois. Se você tem muita concentração, né, de substâncias tóxicas no teu sangue, tá? Você tem que ter uma grande concentração também de saída, né? Então uma grande concentração na urina, né? Isso vai dizer que tu tá eliminando bem, mas que tu tem bastante ainda estoque, então tu tá muito contaminado. Às vezes acontece da pessoa ter menos toxicidade no sangue e ter mais na urina, então quer dizer que tu tem uma boa, né, liberação de substâncias tóxicas, mas que você está muito intoxicado e você está fazendo um esforço imenso para poder eliminar isso, né? Então, só para você ter uma noção que o exame de sangue e de urina é muito importante para ver o quanto intoxicado tu tá. Para você ter algumas soluções, né, você não ficar tão assustado, existem algumas vitaminas que são super importantes, né, que mostraram no estudo que vão te ajudar a diminuir essa síndrome metabólica. São a vitamina C, a vitamina A e a vitamina B12, tá? Eles mostraram que esse conjunto de 3 vitaminas vão te ajudar, tá? Mas eu volto a falar da desintoxicação. A desintoxicação é dividida em 2 no fígado, tá? Então existe uma parte que ela ativa essa parte, né, essa parte tóxica, tá? Para que uma outra parte vá lá e pegue e elimine isso na urina. E essas duas divisões, né, essas duas etapas, né, que acontece ali no fígado, ela utiliza muita vitamina, mas muitos minerais, muitos enzimas. Então eu não conseguiria prescrever assim, toma só vitamina A, só vitamina C. Não, tu teria que tomar uma porrada de vitaminas para que você melhore essa desintoxicação do teu corpo. Então, como é que você vai fazer isso, já que tu não consegue suplementar tudo? Você pode fazer isso por meio de vegetais, por meio de frutas, por meio de legumes. Quanto mais você comer esses alimentos, essas plantas que são ricas em vitaminas e minerais, né, melhor vai ser essa desintoxicação, né, junto com a água. Que a água também é um ótimo é fundamental, né, para a eliminação desses resíduos, dessas toxicidades, tá? E aí, a partir disso, de tu ter uma alimentação onde você tem ali muitos nutrientes, a gente consegue melhorar, né? E saber especificamente qual suplemento utilizar. Às vezes tu tem ali uma deficiência em coenzima Q10, aí eu vou suplementar só a coenzima Q10, ou eu vou suplementar só a vitamina B, ou eu vou suplementar só a vitamina A. Entende? É muito mais específico do que eu suplementar tudo. Então você ter uma alimentação melhor vai te ajudar a você ter uma desintoxicação melhor. E a gente vai tentar fazer isso, melhorar ao máximo essa desintoxicação para que você possa viver, né, tranquilo e que não desenvolva nenhuma doença relacionada à obesidade, a doenças metabólicas. Fazendo um resumão aqui, o ambiente diz muito sobre a tua saúde. Então não adianta você querer suplementar tal vitamina, começar a tomar tal mineral, usar tal suplemento, se o teu ambiente ele é ruim, tá? Então eu consigo ver muito sobre a saúde da pessoa pelo ambiente que ela vive, né? Então pessoas que por acaso moram numa comunidade sem saneamento básico, é
rapidamente a gente consegue ver daqui a 10 anos. Se ela continuar nessa mesma situação, eu já consigo apontar agora para ti quais doenças ela vai ter. Porque é muito fácil fazer isso, essa previsão, quando o ambiente que ela tá, né, já tem um histórico daquelas doenças, né? Então é muito fácil tu pegar esse motorista, né, e tu ver aquele barrigão ali daquele motorista, e aí você vai ver, pô, aquilo ali é mais gordura visceral do que gordura subcutânea, né? Por conta de todo esse acúmulo de substâncias que ele está exposto todos os dias, tá? Então, só vai essa sacada, saiba os ambientes que você está frequentando e tente, de alguma forma, né, compensar isso por meio da alimentação e de alguns outros suplementos específicos, né? E tente também, né, ou de alguma forma, pô, ao invés de utilizar ali, hoje em dia está muito na moda aquelas garrafinhas, né, de vidro, até a minha quebrou, mas as garrafas de vidro, pô, ao invés de utilizar uma garrafa de plástico, utilizar uma garrafa de vidro, né? Principalmente essas garrafas de água, né? Elas são, você tem que usar uma vez e descartar, porque quando ela vai ficando mais velha, vai passando os dias, ela vai liberando plástico para dentro daquela água, tá? Então, só para você perceber que coisas básicas, né, você pode tentar eliminar da tua vida, né, e começar a utilizar ali uma coisa mais funcional, uma coisa mais saudável para o teu corpo, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado dessas informações e que sim, a diabetes muitas vezes ela é por uma má alimentação, né, por um mau comportamento, mas ela piora quando você está exposto a um ambiente tóxico, entende? Então ela vai piorar mais, né? E muitas vezes ela começa por essas toxinas, né? Muitas vezes você está exposto àquelas toxinas e você é obeso, e aí você vai desenvolver uma diabetes por conta disso, dessa resistência que vai gerar, tá? Então espero que eu tenha ajudado bastante você, aberto um pouco a mente, para que você possa escolher, né, ter melhores escolhas da tua vida e da tua saúde, certo? Então deixa aquele like se você gostou do vídeo e se inscreva no canal, certo? Então até a próxima!